Muito bom dia para você, Renata Loprete. Bom dia, Milton, para você e para todos. Já de cronômetro na mão, que me disseram que hoje a gente tem pouco tempo. Não, você tem todo o tempo do mundo, pode ter certeza. Eu digo que você tem pouco tempo, os ouvintes começam a escrever para cá, vira uma campanha aqui a favor de Renata Loprete para que ela fale mais. Mas Nós deixa eu vamos me falar o comportar, Milton, vamos lá. essencial, o importante, e por isso nós já vamos começar pela decisão de ontem do STF. Foram 4 dias de julgamento, discussão, debate, gente fala daqui, fala de lá. E aí, resultado final para você qual foi? Muito interessante, Milton, porque você descreveu os caminhos aí. Foi um julgamento em que as coisas pareciam estar indo para um lado e para o outro várias vezes. Não foi muito simples de ler o que os ministros estavam fazendo ali. Mas acho que a gente pode resumir bem se disser que, ao cabo, havia ali uma tentativa liderada pelo ministro Gilmar Mendes, mas acompanhada por alguns outros ministros, de aumentar a possibilidade de intervenção do judiciário no que o Ministério Público acerta com delatores, no que ele combina com os delatores. Hoje em dia existem algumas poucas possibilidades previstas em lei. Havia um movimento para ampliar isso e esse movimento, Milton, terminou barrado pela maioria do Supremo. A maioria do Supremo entendeu que só pode se mexer no que o Ministério Público acerta com o colaborador premiado, em caso de que os termos desse próprio acordo venham a ser descumpridos, tá? Ou de uma flagrante ilegalidade descoberta ao longo do caminho. Tá? Só nessas duas possibilidades. Esse resultado frustra quem estava pensando, quem estava cogitando fazer uma intervenção maior nisso, e fortalece o Instituto da Delação Premiada, Milton, num momento em que todos os atores aí envolvidos ou potencialmente envolvidos na Lava Jato, nos seus filhotes, esperavam por algum acontecimento que barrasse o fluxo de delações, Milton, porque os atores já estão com problemas suficientes, até mais do que suficientes, com as delações que já estão aí, notadamente a da JBS e as suas consequências para o governo Temer. Só que existem outras delações a caminho, algumas no forno já perto de serem retiradas, como a do doleiro Lúcio Funaro, por exemplo, que tem um impacto grande nesse mesmo grupo, no grupo do PMDB. E se as regras fossem mexidas, se as regras fossem modificadas, existia o sério risco de ocorrer um desestímulo às delações por falta de confiança jurídica no resultado delas, no que foi combinado. E esse risco foi afastado com o julgamento do Supremo, Milton, acho que a gente poderia definir assim. Imagino isso. Agora, tem um outro aspecto aí no noticiário nacional que chamou bastante atenção, porque enquanto o STF estava lá discutindo isso, nos palácios estavam debatendo um outro assunto, que era a denúncia contra Michel Temer. Denúncia que agora chegou na Câmara dos Deputados e parece que o presidente quer acelerar o processo, até porque quer uma decisão logo antes do recesso parlamentar. Aliás, hoje eu perguntei para os ouvintes aqui, por que ainda tem recesso parlamentar, Renata? Você sabe me explicar isso, não? Não tenho a menor Não ideia dá por para quê. explicar, Milton, não dá para Por que explicar existe isso? E o próprio Instituto do Recesso e a ideia de que governos e o próprio Congresso usam esse Instituto do Recesso conforme a sua conveniência. Porque neste ano, especificamente, o governo até gostaria de não fazer o recesso exatamente para poder correr com tudo isso que você está dizendo aí, né? Existem alguns marcos para ter ou não ter recesso, se o governo conseguiu ou não votar a lei de diretrizes orçamentárias, tudo bem. Mas ninguém consegue dar resposta para essa pergunta, Milton, que você fez, a não ser quando se examina a conveniência do próprio governo de turno. E se a gente pega o governo Temer, o que ele gostaria no momento é de correr com tudo. Mas a gente já avisava aqui nas nossas conversas que isso ia ser uma coisa complicada, Milton. Até porque tem um dilema, quase um dilema de Tostines. Assim. Se é para correr com a votação da denúncia, com a tramitação da denúncia, porque hoje se acredita que o governo Temer tem a maioria no Congresso para rejeitá-la, se é para correr, não dá para fazer nada nesse momento em relação às outras denúncias, Milton, porque se espera que a Procuradoria-Geral da República apresente pelo menos mais uma ou até mais duas denúncias contra o presidente Temer. Se o governo quer correr, tem que votar só essa que já está lá, sendo que o governo alimentava uma outra esperança, que era de reunir
todas as denúncias para liquidá-las todas de uma vez, mas não se pode ter tudo nessa vida, né, Milton? Parece que já percebeu que isso eu não conseguiria mesmo, né? Exatamente. Então é por isso que é o seguinte, o governo pode até tentar correr com a primeira denúncia, e ele pode ter sucesso nisso, mas não está dado ainda, porque é só você observar o caminho das coisas ali do Congresso e de outras matérias também, para você ver que não é muito simples acabar com isso antes do recesso, se é que recesso haverá. Né? Não dá para ter as duas coisas. Então, dá para correr, é o que o governo vai tentar fazer, mas não dá para ele liquidar com o assunto da denúncia contra o presidente Temer, porque outra denúncia virá, e daí a gente vai precisar avaliar se o governo vai estar controlando os mesmos votos que aparentemente ele controla hoje para rejeitar essa denúncia, porque aí entram muitos outros fatores, né, Milton? Os fatores externos de desgaste do governo. Pois é, e aí o pessoal também vai para o recesso, aí chega no recesso, encontra as tais das bases, começa a ouvir a turma reclamar no ouvido, falar mal do governo, que está com baixa popularidade, aí o cara já volta um pouco mais mal-humorado. E aí vai votar os outros processos. É essa a questão. Por exemplo, se você pega a Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira parada dessa denúncia na Câmara dos Deputados, você vê que hoje, por exemplo, para te dar um exemplo micro, só para depois a gente avaliar o controle a situação toda. Dos 7 tucanos que tem ali, só um está disposto a votar a favor do presidente Temer na Comissão de Constituição e Justiça. PSDB, que, como a gente sabe, está eternamente no divã, mas data hoje está no governo Temer. Exatamente por esse risco e por esse desgaste que você está apontando. Ou seja, o tempo é o grande senhor de tudo isso que está acontecendo e, no caso da denúncia, o tempo não joga a favor do governo, porque o governo não pode circunscrever o que está acontecendo a essa primeira denúncia, Milton. Ok. Renata, por falar no tempo, o tempo é o senhor da razão. É isso mesmo, e o senhor do jornal também. Mas eu ainda sou bonzinho, porque hoje, como é meu último dia antes das férias, eu estou até estourando o tempo. Vou deixar o pessoal reclamar hoje da gente, não tem problema. Até porque nós temos ao nosso lado os ouvintes aqui escrevendo, dizendo, deixa a Renata, dá um programa inteiro para Renata, coisas desse tipo. Aliás, vamos estudar sobre isso nas férias. Então, nas suas férias, mas isso com calma, Milton. Aproveito para te desejar umas ótimas férias e um bom fim de semana para todo mundo, viu? E eu aqui reclamando do recesso parlamentar dos deputados, senadores. Lá vou eu pro meu recesso. Um abraço para você, até mais. Merecido, Tchau, obrigado.